Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa terceira live. É muito bom estar aqui de novo com vocês. E eu gostaria de falar que hoje o tema é o futuro da mobilidade. Nós temos um convidado especial, especialista no tema, que é o Cristiano. E antes de eu passar a palavra para ele, eu vou passar algumas regrinhas da nossa live, ok? Então, vamos lá. A nossa live iniciou hoje às 7h30 em ponto. Vamos até às 9h30, que é uma duração de 2 horas de live, contabilizando aí para o curso de vocês. Lembrando que o chat vocês utilizem para fazer as perguntas de vocês, os comentários referentes aos assuntos que estamos abordando neste momento, ok? Então, o assunto que vamos abordar é o futuro da mobilidade. Então, toda a palestra, todas as informações que o Cristiano vai passar para a gente. Então, vocês podem fazer as suas perguntas, levantar a mãozinha, tá bem? E aí, na medida do possível, no decorrer da palestra, nós vamos tentar responder todas as perguntas de vocês. Assuntos relacionados ao curso, conteúdo online, alguma dúvida de alguma tarefa, de algum problema técnico, por favor, enviem essas perguntas e as dúvidas de vocês para o e-mail tutoria@procondutor.com.br, ok? Então, vamos deixar o chat destinado justamente para esse tema. E agora eu vou passar a palavra para o Cristiano se apresentar, ok? Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, obrigado, Pamela. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? Como a Pamela comentou, eu sou especialista em tendências para mobilidade, mas antes de começar, de falar um pouquinho sobre o nosso tema, antes de falar um pouquinho sobre mim, eu queria agradecer, primeiramente, pelo convite. Para mim, é uma imensa alegria estar aqui nessa noite falando com vocês sobre esse tema. Eu acho importante a gente fazer essa reflexão sobre o quanto que nós aprendemos com a tecnologia nas últimas 3, 4, 5 semanas, né? O quanto que nós, enquanto profissionais, vocês com um papel fundamental enquanto educadores, enquanto professores, enquanto instrutores, têm nas mãos esse privilégio, esse benefício de utilizar a tecnologia para manter, de alguma forma, né, para ter uma continuidade no que a gente vive nos nossos dia a dia, no que vocês vivem no dia a dia de vocês, nos centros de formação de condutores. Então, primeiramente, muito obrigado. Nós já estamos em mais de 108, estamos em 109 pessoas nesse momento. É uma super sala de aula, é muita alegria. Estou vendo aqui o pessoal de igrejinha, muitos comentários. Comentem, como a Pamela comentou, né? Fiquem à vontade para usar o nosso chat, perguntem, interajam. Apesar de estarmos à distância, eu quero que nós estejamos próximos. Seja um bate-papo, de fato. 112 pessoas e subindo. Então, pessoal, como a Pamela comentou, eu sou o Cristiano. Boa noite oficialmente a todos vocês. E eu queria começar a nossa noite em Porto Alegre, Rio Grande do Sul em peso, hein? Eu queria começar essa nossa noite, né? Esse nosso... Olinda, muito bem, Olinda. Bem-vindo, Olinda. Queria começar essa nossa noite falando uma coisa bem importante para vocês. Para mim, mobilidade, trânsito, condutores, né? O dia a dia que a gente vive nas ruas é mais do que apenas o meu trabalho. Eu vou compartilhar em 1 minuto com vocês uma situação da minha vida. Em 1989, no ano em que eu nasci, a minha mãe estava grávida de 8 meses de mim e o meu pai faleceu em um acidente de carro. Ele morava aqui em São Paulo, trabalhava no interior e todos os finais de semana fazia esse trajeto São Paulo-Campinas, Campinas-São Paulo, para ficar em casa. E aquele seria o último final de semana que ele faria o trajeto, viria para ficar de vez. E num acidente de carro, um caminhoneiro na pista errada, alcoolizado, passou por cima do carro do meu pai. E por essa razão, a minha vida começou muito diferente daquilo que a gente entende como uma vida normal, né? De uma família que nasce completa.
E quis a vida, quis o mundo, quis o universo, que depois de alguns anos a minha carreira profissional enveredasse para a mobilidade, para o trânsito, para a segurança, para a educação. Então, o que eu quero começar compartilhando aqui com vocês hoje é o quanto vocês são fundamentais. A gente não pode falar de futuro da mobilidade sem dizer que o futuro da mobilidade são vocês. O futuro da mobilidade é a formação e a educação que a gente pode levar para as pessoas. Bom, vou passando aqui algumas telas e eu quero que a gente faça algumas reflexões. Todos vocês conhecem essa função, levantar a mão? Se vocês não conhecem, deem uma mexidinha aí, porque em alguns momentos eu vou fazer algumas perguntas e aí vocês levantam a mão e eu digo a quantidade de pessoas que respondeu ou que interagiu. Boa noite a todos. Eduardo de São Paulo. Boa noite, Eduardo. O Tiago comentou que o áudio está falhando. Pode ser alguma conexão, Tiago Alves, pode ser talvez a sua conexão, mas se o áudio falhar para mais alguém, comentem aí no chat que eu respondo para vocês ou eu repito novamente. Bom, pessoal, para a gente começar, né, como que a gente poderia conhecer o futuro da mobilidade? O primeiro passo, né, que é algo que a gente utiliza muito no Instituto de Mobilidade do qual eu faço parte, é acompanhar as principais tendências mundo afora. Tendências essas, manda um abraço para Santa Maria, sim, Ronaldo. Um abraço para Santa Maria. Um abração aí para todos vocês. Obrigado, Hamilton, Zama Reis, ótima transmissão, muito obrigado. 3 pessoas com a mão em pé, 5 pessoas com a mão em pé, todo mundo atento, hein? Vamos lá. Bom, a gente tem 4 pilares principais que fazem com que o futuro da mobilidade seja construído. O primeiro deles é a segurança. Como a gente vai tornar os nossos deslocamentos mais seguros? Ir do ponto A ao ponto B, que é a premissa da nossa mobilidade, dos nossos deslocamentos, tem que ter, sem sombra de dúvida, segurança. O segundo item é a educação. A educação é a base de tudo. Sem a gente formar, sem a gente educar as nossas pessoas, dificilmente nós conseguiremos mudanças significativas nos nossos deslocamentos, no nosso ir e vir. A tecnologia. Sem a tecnologia, nada mais acontece no mundo. Isso que nós estamos vivendo aqui, 137 pessoas. 137 pessoas dos mais diversos lugares do Brasil. Peruíbe, atento a vocês aqui, obrigado, Peruíbe. Caxias do Sul, Santa Maria, o Pablo, lá de Peruíbe. Todos os lugares do Brasil que estão comentando aqui só estão nesta formação graças à tecnologia. Então, pessoal, sem ela nada mais acontece. A gente tem que, inclusive, ser muito grato à tecnologia por ela existir. Boa noite para o Rio Grande do Sul, boa noite para Arroio do Tigre, boa noite para Blumenau, boa noite para Santa Catarina. Então, que estão, Ribeirão Pires presente. Ô, Gustavo, pessoal interagindo obrigado. Bastante, né, Cristiano? Poços de Caldas, Minas Gerais. Eu ouso dizer, Pamela, que a gente está com o Brasil inteiro aqui presente. Brasil inteiro aqui representado. Recife, Léo Fortunato. Maravilha. Muito obrigado, pessoal. E aqui, que não menos importante, né, está em 4º lugar ali, mas não menos importante, a inovação. Inacreditavelmente, né, cada vez mais a gente percebe que a inovação está nas coisas simples. A gente pode inovar de maneira simples. A gente está aqui numa plataforma existente, que vocês já conhecem, que é o Zoom, utilizando um material que é uma apresentação de PPT, que vocês já conhecem, e com o principal, seres humanos interagindo. Seja o Sérgio, o pessoal de Alegrete, o Sérgio Ulisses, seja o pessoal de Tabajara, Rio Grande do Sul, eu vou dizer de novo, Rio Grande do Sul, parabéns, vocês estão aqui em peso. O Brasil inteiro está aqui, mas o Rio Grande do Sul está em peso. Um abraço para o CFC Maurício de Nassau. Então, olhando para esses 4 pilares, a gente consegue definir o futuro da mobilidade. Quando a gente pensa em futuro da mobilidade, inevitavelmente, o nosso foco é 100% nas pessoas. Tudo que a gente faz é olhando para as pessoas. Indaiatuba, interior de São Paulo, também presente. Cruzeiro, interior de São Paulo. Obrigado, pessoal. Tudo que a gente faz é focado nas pessoas. Levanta a mão aí, tem 26 pessoas com a mão em pé nesse momento.
Levanta a mão para mim. Quem aqui consegue se imaginar como instrutor sem ter alunos para dar aula, seja na sala de aula ou seja via uma transmissão? Não dá para imaginar a formação e a educação se a gente está com pessoas, né? Oswaldo, boa pergunta. Como frear um carro a 40 quilômetros quando o skate, de repente, desequilibrado, saltar na nossa frente? A gente vai falar disso. A gente vai falar de novos modais, a gente vai falar de educação, inclusive, para os usuários destes novos modais. Bom, então, foco 100% nas pessoas. Agora, tem algumas coisas que a gente não pode deixar de refletir. Os nossos números, infelizmente, no Brasil e no mundo, impressionam. 1,3 milhão de pessoas morrem todos os anos no trânsito no mundo. É um número que, quando a gente pensa em população, né, como um todo, 1,3 milhão, o Brasil tem 200 milhões, isso representa 4 vezes a Islândia, ou seja, o que a gente perde de pessoas no mundo é 4 vezes um país. É uma população da Estônia, é metade do nosso vizinho Uruguai. É muita gente que morre. 3 vezes a cidade de Miami, 2 vezes a cidade de Lisboa. Campinas, população de Campinas, uma população de Campinas inteira morre no mundo todos os anos por causa do trânsito. Cape Town, na África do Sul, 3 cidades de Cape Town. E aí, nós olhando para o Brasil, né, antes da gente falar de futuro da mobilidade, a gente precisa falar um pouquinho sobre o presente. O Brasil é um continente, né? Nós estamos entre os 5 maiores países do mundo em termos de tamanho. O Brasil é um país muito grande que tem muitas diferenças. Eu estou falando com vocês aqui de São Paulo. Levanta a mão aí para mim, quem é de São Paulo? Vamos fazer uma contagem rápida aqui. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15. Bom, muita gente de São Paulo. Talvez uns 10% do pessoal que está aqui seja de São Paulo. 10% ou mais, ou 17%. Quem é de São Paulo, talvez imagine que São Paulo é a cidade business, né? São Paulo é a maior cidade do país. Então, São Paulo, em termos de tecnologia de mobilidade, pode estar à frente do Brasil. Temos aí um paulista em Pernambuco, hein, Valdenir? Agora, quem é de São Paulo e conhece o cruzamento da Avenida Faria Lima com a Avenida Juscelino Kubitschek, sabe que a gente pode ver essa imagem aqui com certa frequência. Basta que um semáforo, um desses 4 semáforos, tenha um problema para você ter esse cruzamento de um jeito que nós não conseguiremos, sob nenhuma hipótese, sair dali. As pessoas levam 3 ou 4 horas para se deslocar em dias em que os semáforos em São Paulo têm esse problema. Quem não é de São Paulo, acredite, a gente passa por isso. Deve ter gente de BH, gente do Rio, que sabe como é um trânsito caótico, né? Então, pessoal, é difícil. Temos aqui mais de 150 pessoas. Pessoal, muito obrigado, estamos crescendo. Agora, tem alguém aí das regiões Norte e Nordeste? Eu já vi bastante Pernambuco, o pessoal comentou aqui de Pernambuco. Nas regiões Norte e Nordeste, no Brasil todo, mas eu já vi isso assim, de assistir presencialmente, muitas vezes, as pessoas se comportando em motocicletas desse jeito aqui. 3, 4 pessoas, uma família inteira, às vezes a família carregando a geladeira. Como que a gente reflete sobre futuro de mobilidade com esta falta de segurança, com este comportamento? E aí tudo isso está relacionado diretamente, mais uma vez, ao quê? Pessoas. Sampa tem congestionamento de pessoas até nas calçadas. É verdade, Oswaldo. São Paulo tem tudo que você possa imaginar. Tem gente andando demais agora nas ciclofaixas, tem gente nos carros. Motocicarro, Marcelino, ótima definição. Bom, padrão principalmente nos bairros de Pernambuco. O pessoal do Nordeste está confirmando aqui conosco no chat que essas imagens aqui elas são uma grande realidade no nosso Brasil. E isso nos coloca em um nível de não segurança altíssimo. Rosana, imagina você numa aula, Rosana Ramos, numa aula exemplificando para os seus alunos, com essa imagem, o risco de você conduzir uma motocicleta sem capacete e de chinelo, com uma criança em pé, a garotinha que está mais alta ali em pé, ou seja, é muito perigo, né? Olha, o Jason está dizendo para a gente que no Sul
isso também acontece, mas acontece muito no interior. Bom saber que o Brasil todo, né? Fiscalização diária, Walter, é uma ótima indicação. 157 pessoas, vamos evoluindo, pessoal. Claro, o Brasil tem esses problemas que a gente conhece. A gente poderia ilustrar aqui muitas cenas, muitas situações. Agora, quando a gente olha para o resto do mundo, e aí aquela nossa famosa síndrome de vira-lata, a gente acha sempre que está atrás do resto do mundo. Mas quando a gente olha para outros países, eu trouxe alguns exemplos para que a gente veja que, assim, em termos de futuro, tem muita gente que também não está melhor do que a gente, não. Os trânsitos caóticos, assim, trânsitos absolutamente caóticos que a gente vê em regiões aqui da própria América Central, como no México, a Europa tem países com trânsito complicadíssimos, muito complicados. Quando a gente pensa na Índia e em outros países da Ásia, meus amigos, você tem que dividir o espaço no trânsito com as vacas, com os tuk-tuks, com muita coisa complicada de você imaginar formar alguém com um mínimo de segurança para circular por essas regiões. Eu não sei se algum de vocês conhece o Japão, se já foi para lá. Isso mesmo, Walter. Walter Dutra, a Ásia, eu vou até falar agora do Japão. No Japão, existem profissionais, esses aqui de cap, não sei se vocês estão vendo o meu mouse. No Japão, existem profissionais que ganham um salário todos os meses para empurrar as pessoas para dentro dos vagões de trem e de metrô. Então, sabemos, né, nós sabemos que o nosso sistema, em todo o Brasil, né, o nosso sistema tem muito a melhorar, mas tem gente bem pior do que a gente no mundo. 167 pessoas, pessoal. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Cris, deixa eu só dar um recado para o Claro, pessoal. Pan, fala aí. Pessoal, tá muito bacana a interação de vocês. É isso aí mesmo, tem que interagir, mandar pergunta, fazer comentário, mas eu vou pedir novamente para aqueles que não entraram às 7h30, eu passei o recado, para a gente focar no chat com as perguntas e os comentários sobre o assunto que o Cris está passando aqui para a gente, que é o futuro da mobilidade, ok? Referente ao conteúdo online, referente a algum problema técnico, alguma coisa assim do curso, por favor, encaminhem as perguntas, as dúvidas de vocês através do e-mail tutoriainstrutor@procondutor.com.br e vamos interagir bastante como vocês estão interagindo, fazendo perguntas, comentários. É isso aí, tá muito bacana, a gente já está com 174 pessoas online, tá bem? Muito legal. Um abraço para o Marcelo Mota, do CFC Santos Dumont de Campinas. Marcelo, usamos Campinas aqui como exemplo de número de população. Obrigado pela presença de Campinas. Pois é, a Maria Luciene está comentando que no metrô da linha vermelha aqui da cidade de São Paulo, essa é a realidade, infelizmente, né? A gente tem quase que empurrar as pessoas lá para dentro. Sim, eu sou um usuário, né? Sou um usuário desses meios todos de transporte, e é assim, é indispensável. Você ter é indispensável você ter uma educação até para os usuários do transporte coletivo. A gente forma, né, as pessoas para o carro, para a moto, para o caminhão, mas será que a gente não vai chegar no momento, e aí é uma reflexão, será que a gente não vai chegar no momento de formar as pessoas para andar nos outros modais? Falamos de skate há pouco, vamos voltar ainda nesse assunto. Será que a gente não vai chegar no momento de formar as pessoas para deslocamentos a pé? Com tudo isso, a gente ainda vai refletir aqui junto. Eu queria ler um comentário da Maria Inês. Cristiano, podes reforçar a relação mobilidade urbana e mobilidade humana? Esses países podem ser usados como exemplo? Vamos lá, Maria. O termo mobilidade humana, ele tem sido cada vez mais disseminado no sentido de você não ter uma mobilidade que não seja feita por, para e de pessoas. Mobilidade urbana, a palavra urbana que remete muito à cidade, ela tende a cair no desuso porque a gente tem uma mobilidade maior do que só a cidade, né? Então, a gente tem uma necessidade de integrar tudo com foco na pessoa. A mobilidade tem que ser humana, para pessoas, feita por pessoas. Então, a gente vai falar especificamente sobre esse tema um pouquinho ali à frente, tá bom? Pablo de Peruíbe, CFC Denise. Pensando no futuro da mobilidade, qual o papel da educação dos pedestres? É uma excelente reflexão.
É bem disso do que a gente está falando. O quanto que as pessoas que não estão no carro, quanto que a pessoa que está fora do modal também precisa ser educada, né? Essa imagem aqui reforça o comentário de um dos nossos colegas sobre a Ásia. Olha o volume de veículos, de motocicletas, todos misturados, sem uma separação de faixas. Então, assim, tem muita gente pior do que o Brasil. Falamos aqui da Índia, né? Alguém comentou que a Índia é bem ruim. Eu trouxe uma foto maior da Índia para a gente dar uma refletida sobre a situação. Eu estive em um evento na Índia agora no começo desse ano, antes da crise, né, da Covid, e de fato, a situação lá é bastante caótica. Jesus está perguntando se, primeiro, Jesus, obrigado pelo respeito e carinho, mas não precisa do senhor não, tá? Pode me chamar de você. Se eu acho que um dia haveria uma via exclusiva para cadeirantes. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Tem uma parte específica sobre a divisão de modais nas ruas e o quanto que isso impacta os nossos deslocamentos. Diego Pereira, como falar em mobilidade urbana sem citar o poder público? É impossível. Né? Todas as políticas, né, elas são impossíveis. Bom, vamos lá. Seguindo aqui. Mas é claro e evidente que tem muita gente na nossa frente. Vou mostrar algumas imagens aqui para nós e vou também refletir com vocês sobre alguns itens que nós vamos falando aqui em breve na apresentação. E ó, vamos lá. Levanta a mão para mim quem já viu, já andou ou já teve algum contato com carro autônomo. Deixa eu ver, levanta a mão aí, pessoal. 2, 3, o Rafael, o Ronaldo, Jesus, o Cristiano, o Roberto. 10 pessoas. 11. Ó, nós estamos agora em 177 pessoas. De 177 pessoas, 12, 13, quase 10% já tiveram algum tipo de contato com carro autônomo. Sim, carro autônomo é uma grande evolução. E aí, daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre carro autônomo, eu não vou dar muito spoiler, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imaginem dezembro de 2019, agora, 4, 5 meses atrás. Se em dezembro de 2019 alguém dissesse para nós brasileiros que no mês de abril nós estaríamos todos em casa, todos, e nós estaríamos tendo aqui, em plena quarta-feira, hoje é quarta-feira, né? Ontem foi feriado, a gente fica perdido. Em plena quarta-feira, nós estaríamos tendo, com 180 pessoas do Brasil inteiro, uma transmissão de um curso para instrutores. Porque os CFCs, na maioria do Brasil, estão fechados, e a gente tem que aproveitar esse tempo para evoluir, para se aperfeiçoar, para preparar conteúdos para os nossos alunos, sejam presencialmente ou à distância. A gente conseguiria imaginar? Não. Se em dezembro alguém nos dissesse isso, provavelmente a gente vai falar, não, não vai acontecer. Eu vou pedir para a Pamela ou para alguma das meninas responder ao Jeremias sobre como ele levanta a mão, tá? Que aí o Isso, eu Jeremias ia pode falar participar isso também. agora. Jeremias, perto do chat tem um desenho da mãozinha. É você clicar nela, que aí já automaticamente aparece para a gente que você levantou a mão, tá bem? Dá uma procurada, uma vasculhada aí no chat, que tem o íconezinho da mãozinha, tá bem? Bom. Então, a minha reflexão sobre essa comparação é que, quando nós falamos hoje, em pleno dia 22 de abril, que os carros autônomos podem chegar em breve, pô, Rafael, imagina, vocês que são muito atenciosos, obrigado pelo elogio. O Rafael comentou que nós somos muito atenciosos, obrigado. Obrigado vocês pela participação. Quando a gente comenta hoje que talvez a gente possa, em breve, ver carros autônomos nas ruas, parece muito distante, mas talvez não seja. A gente foi jogado, né? A gente foi forçado a evoluir muitos e muitos e muitos anos em 2 semanas, nestes meses agora de março e de abril. Então, pode ser que a gente também seja forçado a chegar aos carros autônomos mais cedo do que a gente imagina. Mas vamos falar de carro autônomo daqui a pouquinho. Eu quero muito da participação de vocês. Então, assim, Estados Unidos, muitos países da Europa, Alemanha, Espanha, Itália, muitos países desses já têm carros autônomos em testes, tá? Raramente a gente vai ver carro autônomo rodando por aí.
Pergunta do Fernando Barbosa. O custo alto para se adquirir um veículo desse não atrapalha? Atrapalha muito, né? Atrapalha pra caramba. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente, Fernando, sobre o processo de chegada desses veículos e o principal, como nós deixaremos, né? Como nós deixaremos os nossos condutores aptos a conduzirem um carro autônomo, porque sim, eles precisarão ser treinados. Sem vocês que já estão aqui em 184 instrutores, isso não vai acontecer. São vocês que vão ser o motor da mudança desse mercado. Então, vamos falar disso daqui a pouquinho. Carro elétrico também, André. A gente vai falar de carro elétrico daqui a pouquinho. Eu trouxe essa imagem, ela é uma imagem de Helsinki, capital da Finlândia. Inclusive, pessoal que tiver com anotações, bloquinho, caderno ou um bloco de notas aí no computador. Mando. Não é difícil dar atenção para todo mundo, mas eu estou mandando aqui, Edivane, um alô aí para todos os instrutores do CFC Seberi do Rio Grande do Sul. Galera em peso na live, obrigado, pessoal. Compartilhem com a gente aqui as impressões de vocês, que é muito importante para a gente melhorar. Então, eu estava falando aqui, Edivane, do case da Finlândia. Finlândia é um país europeu, é um país nórdico, é um país com uma educação muito diferente da nossa, mas é um país que a gente pode tomar como exemplo em termos de cidades inteligentes e de uma mobilidade sustentável, respeitosa com as pessoas e equilibrada. Então, eu estava dizendo que quem puder anotar, anota para que depois da nossa aula aqui, do nosso encontro, vocês pesquisem um pouco sobre a mobilidade na Finlândia. A Finlândia, inclusive, é um case de qualidade de vida. A cidade de Helsinki, capital, né, especificamente, há muitos anos, é escolhida como a melhor capital para se viver no mundo. Inclusive, eu vou agora digitar aqui no nosso chat como se escreve Helsinki. É uma maneira abrasileirada, né, de se escrever Helsinki. Vocês encontram no Google assim, ou a maneira original, Helsinki. É a capital da Finlândia. Beleza? Então, pessoal, um case importante para a gente pesquisar e que, inclusive, pode servir para vocês usarem nas suas aulas com seus alunos. Né? É sempre legal ter mais insumos, mais informações. E eu trago aqui também, vamos voltar para a nossa apresentação, eu trago também começando a refletir um pouco sobre novos modais e sobre a distribuição que a gente tem ali nas cidades. Até alguém me perguntou mais cedo sobre cadeirantes, a gente vai falar. Eu trago o exemplo de Amsterdã. Amsterdã, capital da Holanda, é uma cidade que respeita e que privilegia todos os modais. Então, você tem curso de formação de motociclistas, de ciclistas, né, de pessoas que utilizam bicicletas. Deixa eu fazer uma leitura aqui do comentário do Edwin. Cristiano, tu falou tudo educação. Precisamos ter a cultura no trânsito, ao invés de conscientizar, vamos educar. Concordo, vamos educar as pessoas. Né? Trânsito é educação. Educação se ensina. Né? Educação se leciona. E é por isso que vocês todos, já 189 pessoas, vão bater 200, hein? 189 pessoas estão aqui com a gente. Éder, obrigado pelo seu comentário. Imagino que você seja do Rio Grande do Sul pelo TU. Confirma aqui para mim, Éder, se você é do Rio Grande do Sul e de qual cidade. É isso, Wesley. Mudança de comportamento só vem através da educação. Bom, seguindo aqui, então a gente falou um pouquinho sobre o exemplo aqui da Holanda, falamos de alguns países que utilizam carros autônomos e falamos da Finlândia. Agora vamos começar, qual que é o nosso tema, né? Futuro da mobilidade. Éder, sabia? Alegrete, CFC Alegrete, da cidade de Alegrete, do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Éder, pela contribuição. Cris, a gente tem uma pergunta do Ronaldo de Santa Maria, CFC Via Centro. Ele pergunta, o pedágio urbano melhoraria a mobilidade urbana? O pedágio urbano é polêmico. O pedágio urbano existe em muitas cidades do mundo. Nova York, vamos pensar numa comparação Brasil, Estados Unidos, então São Paulo, Nova York. O pedágio em Nova York existe muito, aos montes. Funciona, tá? Ele melhora a partir do momento em que as pessoas refletem antes de fazer o seu deslocamento. Qual que é o principal ganho
tirando os ganhos financeiros, né, qual que é o principal ganho do pedágio? É que quando dói no nosso bolso, a gente reflete um pouco mais antes de fazer. Então, as pessoas tendem a usar um pouco menos o veículo individual, o carro. Então, sim, até pelo fato de desobstruir, né, de descongestionar o trânsito, ele contribui diretamente, sim. Deixa eu ler o comentário aqui do CFC João Dias, o José Carlos. Nesses países que você está citando, em que momento tem o início a educação para o trânsito? Zé Carlos, eu vou falar primeiro da Holanda. A Holanda começa com a educação no trânsito na primeira infância. Assim que as crianças chegam à escola, né, ao prézinho ali, eles têm o chamado Traffic Garden, jardins de trânsito. Ali, os próprios professores, né, as babás, enfim, já vão orientando as crianças desde o carrinho o que é o respeito ao espaço do próximo, o que é o parar para que o outro passe. E aí, conforme as crianças vão crescendo, isso vai sendo aumentado até o momento em que, já adolescentes, eles chegam à formação de ciclistas, que lá é importante e obrigatório, para que, então, em seguida, eles entrem aí na sua formação do modelo de CFC, de autoescola que eles têm lá. Então, utilizando um exemplo tão icônico que é o da Holanda, ele se inicia mais cedo. E é bem importante trazer essa reflexão, que ele começar na escola tem um trabalho de formação muito alinhado com o desenvolvimento, né, pedagógico daquela criança, mas que a especificidade do que é condução, ela fica 100% sob responsabilidade da autoescola em todos esses países citados. A autoescola, nos países em que há a formação iniciada, né, uma educação de trânsito iniciada precocemente, a autoescola segue tendo todo o seu protagonismo e responsabilidade na formação do indivíduo enquanto condutor, que é o papel que vocês desempenham aqui. Deixa eu fazer aqui uma leitura do comentário do Oswaldo, que é bem interessante. Oswaldo diz: educação começa na pré-escola. Passei algumas férias na Europa, Oswaldo Souza Filho. Passei algumas férias na Europa e os serviços públicos são melhores que os privados por causa do povo e não do funcionário público. De novo, Oswaldo, o seu comentário reforça exatamente o que a gente vem dizendo. Educação, formação, né? Educação e formação. A responsabilidade que temos enquanto cidadãos é gigantesca, e a responsabilidade que vocês cada vez mais, enquanto instrutores, têm nas mãos, só vai seguir aumentando. Né? Então, vamos lá. Diga, Pan. Tem mais uma pergunta aqui do Leandro, de Caxias do Sul. Com a pandemia, como falar e mudar para uma qualidade de mobilidade urbana com tantas desigualdades sociais em nosso país? Olha, Leandro, eu vou te fazer um pedido. Quando você conseguir essa resposta, compartilha comigo. Vale para o Leandro, vale para todos nós. Eu acho que aí é uma reflexão muito sobre como a gente se vê enquanto sociedade, né? A gente vive um momento de pandemia que nos faz refletir sobre todas as nossas relações de consumo, sobre todas as nossas relações com a mobilidade, com o trânsito, essa privação, né, que nós tivemos do nosso ir e vir, dos nossos deslocamentos, mesmo os mais básicos, fez com que a gente olhasse muito para nós mesmos e refletíssemos sobre como nós estávamos tratando o nosso planeta, tratando a nossa mobilidade. Então, é uma reflexão mais ampla, muito mais ampla, e que eu acho que a gente tem que fazer em conjunto. Talvez até o final aqui da nossa apresentação a gente tenha uma resposta. Eu acho que vale uma reflexão para todos os nossos 195. Como, no meio dessa pandemia, né, no meio desse momento de tanta dificuldade, a gente pode pensar em qualidade, em mudança da nossa mobilidade, né, com tantas desigualdades que a gente vive no nosso Brasil. Cris, pessoal, diga, Pan. E temos aqui também um comentário do Irving Brás, que fala assim: educação começa em casa, na minha opinião. E é exatamente isso que você estava reforçando sobre a educação, sobre a questão da escola, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Essa questão da educação ela é muito importante. Eu estou lendo o comentário do Oswaldo, que ela tem
uma ligação, né? Deixa eu só... É que chegou um novo comentário aqui, eu perdi o do Oswaldo. No trânsito, até bicicleta anda na mão certa e faz sinalização de direção. O respeito é mútuo. Aqui no Brasil tem muita falta de respeito. As imagens que a gente mostrou ali, Oswaldo, no começo, elas refletem, sabe, um pouco do quê? Além de uma falta de responsabilidade do ser humano brasileiro com ele mesmo, com o próximo. Porque quando eu me coloco numa motocicleta de chinelo, sem capacete, com a minha família inteira, eu estou me expondo a um grande risco, mas eu também estou expondo o próximo a um grande risco. E aí, isso tudo é um ótimo gancho para o que a gente vai começar a falar agora, que são os novos modais. A gente começa, de fato, a falar do futuro da mobilidade. E aí eu tenho uma provocação, né? uma reflexão, uma provocação mesmo para a gente em conjunto fazer aqui. Quando é o futuro? Eu ouso lhes dizer que, apesar de a gente ter falado dos carros autônomos em breve, eu ouso lhes dizer, e eu digo isso sempre que converso, né, em palestras, em eventos, o futuro chegou, o futuro é agora. E falando em futuro, nós acabamos de bater 200 pessoas. Pessoal, muito legal. Obrigado de vocês à noite, né, nesse momento em que a gente está em casa. Lindo, muito, muito, muito legal ver vocês, enquanto responsáveis pela formação dos nossos condutores, em busca de aprendizado, de evolução, de crescimento, mas principalmente de compartilhamento. Me enriquece muito, enquanto profissional, ver os comentários de vocês aqui do lado. Muito obrigado. Eu queria poder conseguir responder um por um, responder item por item, mas como são muitos, a gente vai comentando um ou outro. Então, a minha reflexão, eu acho que vale cada um parar um segundinho e refletir junto, será que o futuro não é agora? E eu vou dizer para vocês por quê. Vamos voltar aqui para a tela que a gente vai ver junto o porquê. Quem imaginava, alguns poucos anos atrás, que nós teríamos um compartilhamento deste modal que, eu tenho 30 anos hoje, quando eu era criança, a bicicleta não era um meio de transporte, era uma diversão. Eu até ia para o parque com ela, mas quando eu imaginei trabalhar com ela? Mais do que a bicicleta, os patinetes. Em muitas cidades do Brasil, isso já é uma realidade. E agora eu vou pedir para vocês levantarem a mão de novo. Desses 201 que temos aqui agora, levanta a mão para mim quem mora em cidades que tem compartilhamento de bicicletas ou patinetes de alguma forma. Levanta a mão aí, por favor. Nossa, bombando. 20, caramba, 30, 35, 36, 38, 40. Isso, subimos de 0 a 40 em um segundo. 45, 47, 46, 47, 48. Bom, pelo menos um quarto das pessoas que estão aqui presentes tem, né, nas suas respectivas cidades, algum tipo de transporte compartilhado, né, de modal compartilhado. E aí, por compartilhado, eu não estou nem entrando nos Ubers, né, nos transportes por aplicativo, que a gente está falando de futuro. Esses aí já estão tão parte do nosso dia a dia que a gente nem considera mais como futuro. Eles já são realidade 100% aqui implementada. Então, ó, um quarto das pessoas aqui presentes confirma que vive numa cidade com compartilhamento desses modais. E aí, por isso, eu vou fazer o comentário, eu vou ler o comentário aqui do Marcelino Tavares. Marcelino, depois me responde aqui no chat de onde você é, tá? Pena que os usuários não respeitam o próximo, danificam os meios de transporte. Mais uma vez, será que não falta para os nossos usuários de bicicletas e de patinetes formação, educação? Aqui a gente não está falando daquela educação que a gente tem que receber e dar em casa, né? Mas a gente está falando mesmo de condução segura. Como posicionar o corpo num patinete? Como frear? Em que momento eu tenho que estar na calçada, na rua, na faixa, na ciclofaixa? Também não estou considerando aqui, Marcelino respondeu. O Marcelino é o nosso amigo de Olinda, CFC Pernambucana, abraço para Olinda. E aqui eu também não estou falando, né, como a gente também citou, sobre poder público. Estamos falando mais sobre comportamento humano mesmo, né? Sobre educação, sobre técnica, sobre aprender a conduzir. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu acho que enquanto instrutores, vocês podem brigar por isso, briguem por isso, para que seja, sim, obrigatória a formação.
para que as pessoas que vão conduzir os seus patinetes tenham cursos para isso. Vocês eduquem, ensinem, apresentem como você estaciona a sua bicicleta. Você vai deixá-la em qualquer lugar? Né? Da mesma maneira que a gente tem essa reflexão sobre os nossos veículos, eu me lembro muito claramente das minhas aulas no CFCA, né? As minhas aulas teóricas, e eu adorava a maneira como a professora, né? A instrutora conduzia, porque ela trazia tanto case, tanta reflexão, ela trazia aquilo tudo para a minha vida real. E eu acho que hoje a nossa vida real é essa. Hoje a nossa vida real, as pessoas estão no celular, as pessoas aprendem com o computador, com tecnologia, ela quer olhar para o instrutor e falar, que cara antenado, olha isso, a minha instrutora sabe como que eu devo me posicionar no patinete na hora de frear. Então, isso é muito legal, né? Muito legal. Tem um comentário aqui do Luiz Henrique Matos. Cristiano, aqui em Porto Alegre, tivemos por um bom tempo esse tipo de serviço. Porém, por uma lei municipal, foi retirado da cidade. E aí, de novo, né, lendo o comentário do Luiz Henrique, a gente tem as reflexões sobre o poder público, né, a atuação do poder público, né, o quanto que ela compromete positiva ou negativamente o nosso agir enquanto sociedade. Também é uma reflexão, né? Cris, 205 pessoas. Diga, Pan. deixa eu só dar um recado aqui para o pessoal. Pessoal, tá muito bacana a interação de vocês. É isso aí mesmo, é isso que a gente gosta, porque tudo isso é para vocês. É para ajudá-los na qualificação de vocês, na capacitação. Vocês perceberam que quando vocês interagem no chat, vocês enviam a pergunta e nós vemos as perguntas de vocês, os comentários, e vocês não veem os comentários dos outros colegas participantes. A partir de agora, nós vamos liberar para que vocês possam ver os comentários dos seus colegas, porém, a gente pede com todo carinho, toda a educação do mundo, que exista um pouco de cautela, porque são opiniões diferentes de cada um, todos têm o direito de opinar, todos têm uma maneira de pensar, então vamos manter um pouco dessa cautela e vamos interagir aí e ver os comentários, que também são muito importantes que vocês vejam os comentários dos colegas de vocês, ok? Obrigado, Pan. Pessoal, é a hora. Agora todo mundo pode falar entre si também com essa parcimônia. Eu queria ler o comentário da Débora Cristiane. Débora, depois escreve para a gente de onde você é. O papel do profissional de trânsito é muito importante, mas os pais precisam reforçar esse papel. Concordo plenamente. As experiências, como os pais dirigem, se param para pedestres, se avançam em um semáforo fechado, é necessário ao instrutor vivenciar essas experiências. Esse curso é muito importante. Obrigado. Realmente, eu comentei aqui algumas vezes sobre a importância de vocês enquanto educadores. E eu acho que é isso, vocês são educadores, vistam esse jaleco, né? Vocês, enquanto educadores, têm um papel complementar a essa educação de dentro de casa. E tem a dificuldade, né, de alguém que chega com 18 anos no CFC, depois de ter visto o pai tendo um comportamento incorreto ao longo de uma vida, né, enquanto ele era passageiro, vocês têm um desafio muito grande. E esse desafio, nos dias de hoje, em que as pessoas têm acesso a tudo, né, tudo está na internet antes da gente contar, antes da gente falar, é redundante o que eu vou dizer, mas é um desafio absolutamente desafiador. E o que a gente procura com esse curso, com esse apoio para vocês, é justamente entregar algumas opções para que vocês incrementem ainda mais aquilo que vocês já praticam dentro de sala de aula. E se o mundo, infelizmente, vive, né, uma pandemia e está colocado à distância, a gente não vai deixar de educar por isso. Vocês seguem educando, vocês seguem chegando aos alunos do jeito que eu estou chegando aqui a 206 pessoas. Então, dá para chegar lá. Vocês têm o poder da tecnologia nas mãos e vocês são os donos, os protagonistas, né? Quem vai fazer esse show, quem vai entregar essas informações, quem vai ser essa educação que complementa o que os pais às vezes não fizeram, são vocês. Obrigado pelo comentário, Débora. No tempo que eu falava isso, surgiram 43 mensagens. Então, se a Débora disse de onde ela é, achei. CFC Ativa, de Santa Maria. Obrigado, Débora. Cris, Obrigado a todo mundo. Diga, Pan. nós temos duas perguntas aqui bacanas. Lá vai a Conta. primeira. Hernani,
Vocês acreditam que a criança que recebe esta formação iniciada, sem mudança no comportamento dos pais, pode contribuir para um trânsito melhor? Acredito. Acredito, vamos lá, né? Eu acho que aqui também tem um ponto muito de reflexão humana sobre o quanto que a gente tem que insistir. Às vezes está tudo indo contra. Às vezes não tem a educação na escola, não tem hoje, né? O ensino de trânsito nas escolas. Às vezes o pai não dá um bom exemplo, mas a gente insiste, a gente luta, a gente tenta, vocês instrutores, vocês estão ali, vocês estão na sala de aula, vocês batem no peito e vão, né? Fernando, é os guri, isso aí, o povo do Rio Grande está bombando aqui. Então, eu acredito sim, por mais desafiador que seja, tem que ter, tem que insistir, tem que tentar, tem que educar e tem que educar de novo. Por isso existe a reciclagem. Se precisa, volta e faz de novo, não é mesmo? Com certeza. E aí a próxima pergunta é do Pablo Jonathan Silvestre Mota. Ele diz: vejo as pessoas desrespeitando o trânsito não por não saberem as regras, mas sim por escolha. Será que apenas a educação para o trânsito resolve o problema de mobilidade ou teríamos que pensar em um sentido mais amplo, como educação ética e moral do ser humano em si? Existe uma grande reflexão, Pablo, sobre o fazer errado sabendo que é errado. Quantas coisas nas nossas vidas a gente faz errado sabendo que é errado? E isso, sim, é uma reflexão gigantesca, é uma reflexão ética, é uma reflexão moral, é um desafio para o Brasil, é um desafio de comportamento do brasileiro. Eu falei, né, sobre o exemplo de Helsinki, na Finlândia, é incomparável a educação de um país nórdico, europeu, com a educação do Brasil e do brasileiro. Então, sim, é um grande desafio que envolve ética, que envolve moral, que demora para mudar, mas que pode começar. Eu citei o exemplo da minha formação, né? Anos e anos atrás, 12 anos atrás, quando eu tirei a minha habilitação, era tudo completamente diferente do que é hoje, era muito diferente. E muita coisa evoluiu, né? Então, assim, eu não tinha vídeo na aula. A minha professora, a minha instrutora, usava um monte de exemplos, trazia fotos, ela usava aquelas projeções ainda, eu até esqueci o nome, retroprojetor, né? Não era um computador com HDMI. Olha o quanto que a gente evoluiu, né? Olha o quanto que a gente consegue hoje colocar um aluno no trânsito na rua, depois de ter passado por uma simulação, para ter mais segurança. Olha o quanto que a gente tem hoje uma carga horária de 45 horas teóricas, né? Para você entregar conteúdo, esse cara ficar endoidado de tanto que ele conhece, e na hora que ele chegar naquela aula, seja na simulação, ou seja no veículo, ele fala, cara, agora eu quero, agora eu estou seguro, né? Então, a gente tem que ir evoluindo, né? É difícil, é passo a passo, mas é que, de novo, o exemplo do que nós estamos fazendo aqui agora, né? A gente está evoluindo, a gente está se modernizando, né? A gente está acontecendo. Pessoal, muito comentário, muito, assim, muito obrigado pela interação de vocês. Tem muita gente dizendo aqui, né, de onde são os seus respectivos CFCs. O Jeremias saiu, mas já voltou, de São Paulo. Tem CFC do Brasil inteiro, tem muito estado aqui presente, a gente está em 208 pessoas. Então, meus caros, eu vou seguir um pouquinho aqui na apresentação, porque a gente se empolga e o nosso horário está indo. Eu vou seguir um pouquinho na apresentação, vou pedir para a Pamela agora me ajudar, fazendo um filtro das perguntas. Vou mandando abraço aqui toda vez que eu bater o olho para vocês. Arroio do Tigre mais uma vez, CFC Arroio do Tigre, obrigado. Pois é, a Osana disse que tem 56. Osana, obrigado por revelar a sua idade. A Osana disse que ela é do tempo em que nem tinha CFCA. Mudou muito para melhor, ainda bem, pessoal. Marília presente. Bom, obrigado a todos presentes aqui. Então, vamos seguindo na nossa apresentação, falando agora Cris, realmente do futuro. Diga, Pan. só um adendo. Pessoal, caso vocês queiram enviar uma pergunta somente para a gente, no individual, no particular, vocês podem fazer o mesmo esquema que vocês fizeram ali na lista suspensa, vocês trocam para somente para os palestrantes, ok? Pode continuar, Cris. Eu vou fazer uma pausa para ler o comentário da Edivane. Eu concordo aqui com a Paula do nosso time, e todo mundo merece ler esse comentário da Edivane. Em tempos difíceis de pandemia, onde muitos instrutores estão perdendo o emprego, conseguir juntar mais de 200 profissionais em uma live é muito importante.
Mostra o grau de comprometimento desses grandes profissionais. Parabéns para todos nós. Reforço os parabéns da Edivane. Parabéns para todos vocês. Com certeza, agora 211, com certeza esses 211 vão multiplicar esse conteúdo para outros. E com certeza esses cursos vão acontecer mais. E esses 211 que vão ser mais daqui a pouquinho, são aqueles que vão levar para os seus respectivos alunos ainda mais conteúdo, ainda mais informação, ainda mais capacitação, independentemente de estar junto ou separado. Se nesse momento é separado, que seja de longe, mas vocês estão aqui. Muito obrigado mesmo, Edivane. Faço minhas as suas palavras e eu posso apostar que 100% das pessoas que estão aqui concordam com a sua afirmação. Muito obrigado. Cássia, pena que os instrutores não são valorizados como deveriam. Vamos mudar esse cenário? Vamos junto mudar esse cenário. A gente pode, a gente consegue. Pessoal, seguindo aqui então. Agora a gente vai ver que todas as próximas telas falam de futuro e ilustram um pouquinho de futuro, tá? Então vamos lá. Integração. Agora a gente foge um pouquinho do veículo. Agora a gente está falando da infraestrutura. Uma cidade que funciona é integrada e conta com uma excelente malha metroviária. Metroviária é uma verdade nas grandes capitais, onde é necessário. Mas uma malha viária, se eu tiver ônibus que conecte as regiões, se eu tiver maneiras das pessoas se deslocarem com ou sem os seus veículos, se o uso do meu veículo for uma opção, perfeito, maravilhoso. As cidades que mais funcionam ao redor do mundo, e aí eu vou citar para vocês alguns exemplos. Mais uma vez, tomem nota, podem pesquisar. Se vocês não encontrarem o que eu estou dizendo ou encontrarem alguma inverdade, podem me mandar um e-mail me xingando. Helsinki, como eu já falei, podem pesquisar sobre Xangai, na China, podem pesquisar sobre Amsterdã, que eu já falei, podem pesquisar sobre Dubai. Dubai é um exemplo de uma cidade que nasceu do zero, mas já nasceu estruturada, E podem pesquisar, ironicamente, apesar do trânsito e da loucura toda, as medidas que estão sendo criadas no México, na cidade do México. Já foi eleita por anos e anos e anos a cidade com o trânsito mais caótico do mundo. Estes 5 exemplos vão comprovar que uma cidade que anda, uma cidade que tem fluidez, ela tem integração de modais. O ônibus conversa, de alguma forma tecnológica ou não, o ônibus conversa com o metrô conversa com o transporte público em geral, o carro tem o seu espaço na rua, a gente vai falar agora sobre distribuição de modais, então existe integração. Bom, também funciona na cidade quando a mesma tem trânsito municipalizado. Sim, Wesley, essas questões públicas, do poder público e da gestão do trânsito tendem a impactar muito aquilo que está acontecendo. Vamos lá. Deixa eu ler o comentário do Jesus. Fui agente de trânsito, eduquei os meus netos de 9, 10, 15 e 19 anos. Quanto neto, Jesus? Como futuros condutores mais conscientes, mais educados. Conhecem mais das regras do CTB que os pais deles. Ótimo trabalho, então, que você fez com eles, que eles podem disseminar isso. Meus netos são os meus agentes. Excelente, é um bonito depoimento. Alguém disse alguns minutos atrás que as crianças ensinam os adultos. E é isso. As novas gerações tendem a ser sempre melhores do que as gerações antigas. Se a gente puder aprender com eles, vai ser lindo. Vai ser muito, muito bonito de ver. Nosso número não para de crescer, 212 pessoas, pessoal. Muito obrigado. Seguindo, automatização. Automatização gera agilidade, gera segurança, economia e redução de riscos. Quando eu digo automatização, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estive na China no ano passado em um evento de trânsito, aprendendo, muito disso que eu estou compartilhando aqui com vocês. E dificilmente você encontra na China alguém que fale inglês. Quando você não fala chinês, que é o meu caso, é um pouco desesperador você estar num país daquele tamanho, ainda bem que não tinha coronavírus naquela época. Quando eu cheguei lá, eu decidi, por A mais B, que eu andaria muito de transporte coletivo até para vivenciar a experiência, que é o que eu gosto de fazer quando eu vou conhecer o trânsito de outra região, outra cidade, ou outro país. Qual foi a minha surpresa? Eu fiquei por 8 dias em Xangai e eu não precisei falar com ninguém para me deslocar de transporte coletivo. Seja ônibus, seja metrô ou seja trem, é automatizado, é absolutamente automatizado. Você compra o seu bilhete, você passa na catraca, se tem algum problema, a catraca te devolve uma mensagem. E não,
isso não impacta nos trabalhos, que eu sei que essa é uma reflexão de todos nós, né? Automatizo muito, retiro trabalhos. Não, isso não impactou nos trabalhos, porque você tem toda uma rede de apoio às pessoas que vivem ali. A China tem uma população muito idosa, então eles precisam de apoio. Você tem toda uma rede de pessoas que faz a gestão, a manutenção, a inteligência e a tecnologia desses equipamentos. Pessoas que antes provavelmente estavam no guichê, mas com a mudança na sociedade também foram mudando. Então, a automatização ela traz muitos benefícios. Quem vive em São Paulo, vamos lá, cidade de São Paulo capital. As 218 pessoas, levanta a mão aí, quem vive na cidade de São Paulo, capital, por favor. 4, 6... Ih, eu vou esperar que agora está subindo muito. Deixa eu chegar no número que para. 14... Então, tá, até agora a gente tem 14 pessoas na cidade de São Paulo, capital. 15. Quem dessas pessoas, eu não vou perguntar, não precisa levantar a mão, mas assim, só para a gente ter uma reflexão, essas pessoas provavelmente já andaram de metrô na linha amarela. A linha amarela de São Paulo não tem condutor, não tem motorista, né? Não tem o piloto, ela é automatizada. Não à toa ela é a mais segura. A gente não quer que as pessoas fiquem sem condutor, porque a gente quer formar a gente, tá? Esse é só um exemplo de um item. Então, é um exemplo de como a automatização faz com que as coisas evoluam e traga economia financeira. Vamos lá, Ronaldo. No que se refere à mobilidade urbana, seria possível citarmos uma cidade no Brasil como modelo? Ronaldo de Santa Maria, CFC Via Centro. CFC Via Centro está em peso aí, hein? Quem for do CFC Via Centro, levanta a mão para a gente. Sim, Ronaldo, vou citar Curitiba. Tem alguém aqui, ó, o pessoal levantando a mão ali do CFC Via Centro. Vou citar Curitiba, se tem alguém aqui de Curitiba, está sabendo que Curitiba é uma cidade muito bem planejada, né, muito bem estruturada, e que tende a ser um grande case do Brasil nos próximos anos. Brasília, quando construída, tinha essa expectativa de ser não se falava nisso na época, mas tinha-se ali uma expectativa de ser uma cidade inteligente, ainda pode vir a ser um dia, mas hoje no Brasil, o nosso maior case ainda é Curitiba, tanto em estrutura como cidade, quanto em campanhas, em conscientização, em projetos de mobilidade. Então, a gente pode olhar bastante para Curitiba. E agora vamos, então, voltando para a nossa apresentação. Semáforos inteligentes. No Brasil, a gente começou uma evolução nesse sentido, né, de semáforos que sejam inteligentes, mas este nível de inteligência dos semáforos, e na próxima tela eu vou rodar um vídeo para vocês, esse nível de inteligência dos semáforos, eu vou dar um exemplo prático, tá? Semáforos que tenham inteligência artificial e machine learning, eles se personalizam em tempo real. Então, nós temos aqui um cruzamento, né? Eu tenho carros, imagino que vocês estejam vendo a minha mão, né? No cantinho aqui na miniatura. Eu tenho carros vindo daqui e carros vindo daqui. O semáforo aqui ficou vermelho. Eu tenho uma fila de 2 ou 3 veículos, o semáforo daqui está verde, está fluindo o trânsito. O tempo está padronizado. Se no momento em que este semáforo fica vermelho e eu tenho uma fila muito grande aqui, ou seja, eu estou gerando um congestionamento, a câmera identifica que isso está acontecendo, e no momento em que a câmera identificar e a inteligência artificial identificar que isso aqui tem fluidez, eu diminuo o tempo desse vermelho para que os carros aqui andem mais, e os carros que estão aqui, que são um volume menor, podem esperar um pouco mais. Eu reduzo o congestionamento daqui, eu equilibro com o volume de carros daqui. Assim, em tempo real, em 1 segundo. Outro beijão para você, Felipe. Felipe Teixeira, um abraço. Então, a gente consegue, em tempo real, equilibrar o trânsito nas grandes cidades. Lembram da primeira imagem que eu trouxe aqui para vocês? Daquele cruzamento da Avenida Faria Lima com a Avenida Juscelino Kubitschek? Um caos. Se a gente tivesse este nível de inteligência, este nível de tecnologia no Brasil, com certeza nós não passaríamos por aquilo. Vou mostrar para vocês agora um outro tipo, não é esse que eu citei, tá? Vou mostrar para vocês agora um vídeo, é super simples, mas é um outro tipo de semáforo inteligente. Eu imagino que o vídeo esteja rodando para vocês sem som, certo? Então, quando ele terminar, eu explico. Vou voltá-lo e vocês vão poder assistir mais uma vez. Pamela, confirma para mim, rodou aí certinho?
Aqui rodou. Pessoal, comentem se está rodando. Vocês conseguem visualizar? Ó, o Rafael, a Rejane, Maria Inês estão levantando a mão, então eu acho que está rodando. Ok, ok. Legal, muito bom, pessoal. Show, rodando. Ainda não, vou repetir. Tá? Ó, vamos lá. Esse vídeo, o que vocês vão visualizar quando ele rodar? Vocês não estão ouvindo o som aí, mas os números que estão no semáforo de pedestre estão sendo ditos. Então, ele está dizendo 4, 3, 2, 1. Quando esses números estão sendo ditos e eu desço a câmera na faixa de pedestre, a faixa de pedestres tem iluminação de acordo com as cores do semáforo. Ou seja, se eu não estou olhando, porque por qualquer... Derrubei uma caneta. Se eu não estou olhando, porque por qualquer razão eu estou andando na rua digitando no meu celular, eu ouço. Se eu não estou ouvindo por qualquer razão, eu vejo. Se eu não olhei e não ouvi, o chão me... Marcelo Mota, não está travado não, eu ainda não dei o play. Eu vou dar daqui a pouquinho, estou explicando o vídeo antes para você. Então, qual que é a ideia desse tipo de semáforo que já existe assim, em larguíssima escala na China? O pedestre não deixe de ver o momento em que ele pode atravessar a rua. Aqui vocês vão ver, agora está rodando, ó, pessoal. Vocês viram que ali embaixo está escrito zumbi pedestrian, ou seja, é um semáforo criado para aqueles pedestres zumbis que estão andando sem prestar atenção. Com isso, posso compartilhar depois, tem um estudo chinês, cerca de 45% dos atropelamentos nas cidades em que esse semáforo foi implementado diminuíram 45%. Uma tecnologia que implantou um sistema de som e um sistema de iluminação. Eu presenciei, né, na cidade de Xangai, eu vi muitos desses. Marcelino está perguntando se eu tenho ideia de quanto vai custar um semáforo desse. Marcelino, não sei te dizer, porque isso ainda é muito distante da nossa realidade do Brasil. Quando e se isso chega, em volume de escala, a gente consegue ter uma mensuração um pouco mais realista. 226 pessoas, pessoal. Muito obrigado mesmo. E aí tem muita gente perguntando, Jeremias, isso é na China. Tem bastante gente perguntando se eu posso compartilhar esse material depois da apresentação. Com certeza posso. Ah, obrigado, Thaís, é na China. Com certeza Cris, posso, tá? Diga, Pamela. isso que eu ia comentar com o pessoal. Pessoal, a palestra, as informações do Cris está muito bacana. A gente está vendo que vocês estão gostando muito sobre o assunto. Realmente está muito, 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 muito enriquecedor. E nós vamos disponibilizar, sim, esse material para vocês na plataforma. Então, assim que tiver disponível também a gravação da live, nós vamos disponibilizar junto como material de apoio para vocês na plataforma, ok? Fiquem tranquilos que vocês vão conseguir acessar todas essas informações bacanas que o Cris está trazendo para a gente. E continue interagindo. O Irving comentou sobre compartilhar esse vídeo. Esse é o primeiro, eu vou mostrar alguns ainda aqui para vocês. Então, na apresentação completa, vocês recebem com todos os vídeos, tá bom? Inclusive, depois eu posso mandar também, via Pamela, alguns links destes grandes eventos que eu estou comentando com vocês que a gente visita. Nesses links, porque assim, né, aqui em uma horinha que a gente fica junto, eu não consigo transmitir tudo. Nesses links, vocês vão ver coisas assim surreais, tecnologias tão simples. Lembram do que eu comentei lá em cima, né? A tecnologia e a inovação, elas podem ser muito simples. E os próximos que eu vou mostrar para vocês agora é daquela coisa que a gente olha e fala, cara, como que ainda não chegou aqui? Mas vai chegar. Então, vamos lá, seguindo. Antes de seguir, deixa eu só ler o... Obrigado, o Marcelo comentou, top esse semáforo. Eu também achei. Eu filmei, assim, empolgadíssimo, porque ele realmente é muito top. O Rogerinho está trazendo, eu acho interessante esse semáforo, mas a questão é que aqui no Brasil é outra cultura. O pessoal vai continuar não respeitando. Talvez sim, né, Rogerinho? E talvez não. E aí eu digo talvez não porque vamos trazer alguns exemplos, né? Cinto de segurança. Cara, como evoluiu o cinto de segurança? Quando se tornou obrigatório, com uma fiscalização mais rígida, quem diria que a gente ia, que o uso do cinto se tornaria natural, né? Lei seca. A lei seca, de fato, apesar de ainda termos muito a evoluir, ela conseguiu, sim, mudar o comportamento de grande parte da população. Eu estou com a Maria Anália. Não devemos pensar negativo. Maria, conta para mim de onde você é, para a gente compartilhar aqui com o pessoal. Verônica, com acessibilidade, sim. Pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência visual ouvem o semáforo, pessoas com deficiência auditiva enxergam as cores, então, sim, ele é algo bem acessível.
Bom, seguindo então aqui na nossa apresentação. Distribuição de modais. Finalmente chegamos nesse tema que muitas pessoas já haviam, né, comentado ali mais cedo. De novo, vou citar alguns cases de cidades que funcionam muito ao redor do mundo, como é o caso de Amsterdã e como é o caso de Xangai, novamente na China. A distribuição de modais faz com que a fluidez do trânsito aconteça de maneira muitíssimo mais equilibrada. Então, vamos lá. Se eu tenho 4 pistas e eu sei que no meio, por exemplo, eu estou dando hipóteses, tá? E eu sei que no meio vão rodar apenas os ônibus. Na pista lateral, separada, né, pelas canaletas necessárias, vão rodar veículos leves, depois eu vou ter motocicletas, bicicletas, patinetes e pedestres. Qual é a chance um caminhão atropelar uma moto? Essa distribuição de modais, novamente, ela tem não dificuldade, mas ela tem aquele cenário específico de nós precisarmos do poder público envolvido. Mas é uma possibilidade, é um futuro, é uma maneira de quem tem poder de influência influenciar os seus respectivos gestores públicos a ter esse tipo de reflexão infraestrutural. Estamos em ano de eleição municipal, então, né, vale a gente ter essa reflexão sobre o quanto a gente vai influenciar os nossos representantes. Eu queria ler um comentário aqui da Maria Inês. Maria Inês Tondelo Rodrigues. Maria diz o seguinte: Cristiano, aqui em Caxias do Sul, temos semáforo inteligente, projeto piloto, que está funcionando e dando certo. Fica na rodovia RS 453, chamada Rota do Sol, dentro da cidade, numa área de shoppings. Maria, que case excelente. A Maria complementa. Desde julho de 2019. Ótimo case, Maria. Inclusive, se você tiver mais informações, quiser mandar para a Pamela, links relacionados, notícias, qualquer coisa que a gente possa também se inspirar, né, Brasil afora, ou que os nossos colegas instrutores também possam compartilhar, manda para a Pamela para a gente compartilhar com todo mundo. Muito obrigado, viu? Bom, vamos lá. Seguindo aqui, temos bastante coisa ainda. Lembra que eu falei para vocês sobre o quanto que dá para ser inovador e, ao mesmo tempo, ser super simples? Segurança para os condutores e a economia para o poder público que materiais flexíveis podem trazer. Vocês querem ver? Eu vou mostrar um vídeo aqui, eu rodo ele uma vez, volto para a gente refletir um pouco, explicar um pouco sobre ele, e rodo novamente, tá bom? Vejam isso. Deu para entender? O que acontece? Quando você tem um poste, pode ser qualquer poste, um poste de placa, um poste de sinalização, um poste de semáforo, ele é fixo. Uma vez que um carro colide com esse poste, com qualquer veículo, qualquer veículo colide com esse poste por qualquer razão, você tem 2 grandes problemas. O primeiro deles é, quando você entorta, né, aquele poste, o poder público tem um custo infraestrutural para substituí-lo. Você tem um problema que amassou o seu veículo no melhor dos cenários, né? Não vamos nem entrar aqui no risco de vida que isso impacta. Qual que é uma das soluções? E isso foi um evento na Alemanha, na Holanda, uma solução absolutamente simples, barata e que não muda em nada a infraestrutura para as cidades ou para os estados. É a base que vai embaixo, né, a base interna que está no solo, ela é uma mola. Então, sob qualquer pressão, né, que não seja vento, evidentemente ela tem o mínimo necessário, mas sob qualquer pressão ela vai e volta. Então, eu vou rodar o vídeo para vocês entenderem. É uma roda, um pneuzinho que está empurrando essas 2 bases. Elas vão, voltam. Não danificam o pneu e não danificam a infraestrutura pública. Vamos assistir de novo aqui. Ó. Simples, assim, absolutamente simples. Uma troca de material, um material flexível. Então, é possível. Outro exemplo, ainda nessa linha de materiais flexíveis, vamos ver esse vídeo. Quando, deixa o vídeo terminar, eu falo com vocês.
Vou voltar aqui, daqui a pouco a gente começa ele de novo. O material do guarda-reio, que geralmente é um material absolutamente rígido, né? Quando ele tem o meio dele com material espumado, que tem a flexibilidade também, ele não prejudica nem a infraestrutura pública e nem o veículo. Concordo, Márcio. Márcio Mendes está comentando aqui com a gente. Insisto que educar é mais barato. Concordo que educar é mais barato. Mas vamos fazer também a reflexão de que, no exemplo que eu trouxe de um veículo que colide com uma placa, um poste, não necessariamente é falta de educação, ou falta de conscientização, ou de formação. Às vezes é, de fato, um incidente. Às vezes, por qualquer razão, tem um óleo na pista que ninguém viu, às vezes uma criança atravessou. Enfim, algum incidente pode acontecer. Então, se a gente tem uma grande educação, que eu concordo com o Márcio, educar é mais barato. Se a gente tem uma ótima educação e a gente também tem as outras estratégias, a gente vai viver um cenário perfeito, né? O Fernando trouxe um outro exemplo de incidente, que são incidentes possíveis. Uma pessoa passar mal no trânsito e acontece um acidente. De fato, é isso. A gente, mais educados, formados, etc., Gilberto disse o que eu ia dizer. Situações adversas sempre acontecem, né? Isso é inevitável e você reduz o impacto em caso de acidentes, como trouxe a Débora. Vocês estão incríveis nos comentários. A gente está fazendo essa apresentação em conjunto. Quando terminar aqui, a gente pode colocar todas as carinhas de vocês e a gente faz a próxima junto. Não precisa só de uma pessoa. Obrigado mesmo, pessoal. Obrigado mesmo. Vou complementar esta tela com o comentário do Irving e do César. O Irving diz, é tudo um conjunto. Exatamente, Irving, é tudo um conjunto. E o César diz, educar é mais barato, mas a infraestrutura e fiscalização são muito importantes para trazer o equilíbrio para a mobilidade. Equilíbrio, exatamente isso. O Cássia trazendo também essa conciliação, que é muito importante, e tudo mais. Pessoal, seguimos crescendo, 230 pessoas aqui conosco hoje. Muito obrigado a todos vocês. Vamos evoluindo aqui, que ainda temos bastante coisa para repensarmos juntos. Rosana, muito obrigado. Rosana do CFC Top de São Paulo. Parabéns, Cristiano. Sua live está maravilhosa, muito proveitosa. Obrigado. Só está assim porque vocês estão participando, porque vocês estão contribuindo. Eu acredito muito neste formato, que independentemente de nós estarmos no presencial, esse formato em que um fala, o outro comenta, a gente lê, a gente interage, é muito rico. É o nosso futuro e, principalmente em épocas de Covid, vamos aproveitar que a gente tem essa tecnologia que nos permite continuar aprendendo, porque aprendendo com vocês, ensinando, disseminando, enfim. Obrigado, pessoal. E aí, o futuro, ele também traz uma dose de bom humor. Maria, obrigado. O meu conhecimento enriquece a live. Obrigado mesmo. Reforço que ele está sendo muito enriquecido com as contribuições de vocês. Se dá para educar e para conscientizar com uma dose de bom humor, por que é que a gente não vai usar? Eu vou dar um exemplo para vocês, que é o seguinte. Quem aí... Vamos lá, levanta a mão para mim ali. Das 228 pessoas, vamos ver quantas vão levantar a mão. Quem aí é instrutor de prático, de teórico, CFCA, teórico? Levanta a mão. Subindo. Bom, vamos colocar aqui, talvez a metade, né? Nem todo mundo deve ter levantado a mão, mas vamos colocar pelo menos a metade aqui, está dentro da sala de aula, ou, enfim, está usando as nossas tecnologias aqui para educar no teórico. A Geni trouxe, né? O bom humor é a melhor forma de passar algo. Exatamente, o Márcio, né? Deixa eu voltar aqui só para ler o comentário do Márcio. Sempre passo para os meus alunos que cada um tem que fazer a sua parte, exatamente. Então, a galera que está hoje no teórico, que depois vai para o prático, evidentemente, está com 18 anos. Essa galera que tem 18 anos já nasceu com o celular na mão. Essa galera que tem 18 anos já nasceu falando em meme. Essa galera quer uma coisa alegre, né? Que é uma coisa feliz. Cássia, é isso. Né? O bom humor melhora tudo, os alunos aprendem até mais. E aí, até mesmo quando a gente vai fazer alguma intervenção ou alguma sinalização com um teor, né, de infratório, a gente tem uma possibilidade de usar o bom humor e eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo como que dá para fazer isso.
Vocês repararam que todas as vezes em que a velocidade máxima de 60 é excedida, a resposta imediata é um emoji com a cara triste. Quando o limite de 60 não é excedido, é um emoji com a cara feliz. Vamos rodar mais uma vez. 99, cara triste. Ó, cara triste no 85. Até mesmo quando a gente vai aplicar alguma medida, né? E aqui uma pessoa que excede a velocidade está sujeita a medidas. A gente pode ter algum bom humor, né? Então, não só na sala de aula, Jeremias, é isso mesmo, não só na sala de aula, mas também dentro do carro. A Eliane Madalosso complementa, brincadeira é a melhor maneira de comunicação, é isso. E eu falei dos alunos de 18, mas vocês que também estão aí sabem que não é só 18, o aluno está ali. Ele tem 18, ele tem 25, ele tem 50, ele tem 60 anos e está tirando habilitação. Fazer as pessoas se conscientizarem de maneira um pouco mais descontraída também é importante. Luciane, minha internet caiu, só consegui voltar agora. Bem-vindo de volta, Luciane. A gente vai compartilhar o material depois. Pessoal, nossos números não param de crescer, tá? Eu estou falando para vocês toda hora 228, 230. A gente está com metade do pessoal aqui, tem o pessoal no outro link, então aqui a gente está em 213, fora o pessoal do outro link. Vamos com tudo, né? Irving, se os carros não podem transitar em altas velocidades, eles deveriam ser fabricados com uma velocidade máxima menor, não acha? Cristiano acha. Agora, isso ultrapassa, né, a nossa opinião. Mas sim, né, a gente tem os carros que vão a 240 por hora, mas a gente não pode usá-los a 240 por hora, né? Voltou com tudo, Luciane. Então, vamos lá, que ainda tem bastante coisa aqui. Concordo com a Maria Inês. O bom humor é positivo, mas deve ser mantido com profissionalismo. Eu acho que é exatamente isso. O tom que a gente tem aqui hoje, a gente comenta, a gente fala, a gente reflete, a gente compartilha, a gente faz, a gente se aprofunda em alguns temas difíceis, quando a gente fala de poder público, quando a gente fala de educação que vem de casa. Então, o equilíbrio, Maria Inês, eu gosto do equilíbrio. O equilíbrio ele vai sempre funcionar. O que você acha, Pamela? Eu acho perfeito. Até ia comentar sobre isso. E até mesmo nas lives anteriores, a gente tem comentado muito sobre a postura do instrutor, do profissional em sala de aula, nas aulas práticas. E isso é muito importante, manter o profissionalismo, a ética, uma boa conduta, porque eles estão ali, vocês estão ali como exemplo, né? Então, vocês estão transmitindo o conhecimento de vocês, as informações, as orientações que eles precisam receber. O bom humor é fundamental, porém, a gente precisa ter uma medida, tudo no equilíbrio, né? Então, sempre mantendo o profissionalismo, uma boa conduta, uma boa postura, e é isso, vocês têm tudo nas mãos para fazer a diferença. E aí a intenção da gente é essa, contribuir com um pouco de conhecimento, contribuir com mais informações para vocês, justamente para que vocês possam sair daqui, desse curso, muito mais preparados do que vocês já são, muito mais experientes, para que possam compartilhar todo esse conhecimento, essas informações, orientações que estão recebendo para frente, né? É importante a gente conhecimento e compartilhar, né? Não guardar com a gente. Continue interagindo, que tá super bacana, viu? Super Outra legal. coisa, se a gente não conseguir perguntas de vocês, por favor, não fiquem bravos, não fiquem tristes. A gente está tentando no máximo, o Cris está tentando o máximo responder as perguntas de vocês, falar sobre os comentários de vocês, super bacana. Mas se a gente não conseguir, porque ainda tem mais conteúdo para ele passar, para ele compartilhar, mas se a gente não conseguir, a gente vai fazer aquele mesmo esquema da live passada, de trazer novamente as perguntas de vocês na próxima, para responder ao vivo, ok? Se precisar, eu volto numa próxima live completo. Se a Com gente estourar o certeza! tempo. Pronto. Eu queria fazer um comentário antes da gente ir para as próximas telas aqui. Eu queria ler um comentário do Wesley, que eu achei, Wesley Magalhães, eu achei um comentário genial. Não podemos ser instrutores somente focados no conteúdo. Hoje nós temos que ser diferenciados e usar diversos recursos para uma aula espetacular. Recurso. A gente está com os recursos na mão. Vocês têm o protagonismo, vocês têm a fala, vocês têm o conhecimento, vocês têm a experiência e os recursos estão aí.
Os recursos são a tecnologia, o recurso é isso que eu estou usando, é vídeo, o recurso é o bom humor, o recurso é a descontração, né? Então, os recursos estão aqui. O recurso, no momento de hoje, é a tecnologia. Então, nós estamos agora, eu vou pedir para a Paula me atualizar, aqui na plataforma 1, a gente está em 217, isso para mim é o total, Paula, e a gente está aqui com recursos. Então, façamos espetacular cada vez mais que a gente vai bombar. 230, pessoal, 230 pessoas no total. Bora lá. Então, aqui a gente rodou o vídeo, né? Então, dá para conscientizar em relação ao excesso de velocidade também, com emoji quando necessário. E agora sim, né? A gente falou sobre carros autônomos. Eu queria deixar uma pergunta para vocês. E aí, agora, quem quiser pode digitar aqui do lado, eu vou ler algumas respostas. Tá? A minha pergunta é: quando nós teremos carros autônomos no Brasil? Quem quiser comentar aqui do lado, conforme isso for subindo, eu vou fazendo um ou outro compartilhamento das conversas, né, das respostas de vocês. Marcelino, hoje eu fico aqui até a meia-noite. Que maravilha de aula. Obrigado, Marcelino. Você é pernambucano, pessoal de Pernambuco. Super presença, carinho, respeito. Ótimo ter vocês aqui conosco. Que estejamos sempre juntos, né? Bom, a Maria Inês, semi-autônomos já temos. O Jesus cravou uma data, hein? Jesus trouxe em 2024. O Ronaldo não está tão otimista. O Ronaldo acha que autônomos daqui a uns 40 anos. A Edivane botou para 50 anos. Agora, eu vou até voltar aqui, que eu não sei que ano é esse do Valdemir, mas está muito longe. O Valdemir está bem longe. Agora, o Robson crê que logo. O Oswaldo também, 3 ou 4 anos. Vai demorar um tempo para chegar aqui no Brasil, de acordo com o Jeremias, 2040 a Débora, um sonho distante, 5 anos. Temos um equilíbrio, né? A gente tem gente que acha que está muito distante, que vai demorar, e a gente tem gente, como a Rosana, que acabou de comentar aqui, que acha que está num futuro próximo. Então, vamos refletir aqui juntos sobre algumas etapas para que a gente um dia chegue lá. Mas, como eu disse no começo, sobre futuro, né? A Maria Inês trouxe sobre os caminhões, exato, já temos alguns caminhões com boleia eletrônica. Como eu disse no começo, quando e se os carros autônomos chegarem aqui rápido, alguém acha que as pessoas vão poder conduzir carros autônomos sem o mínimo de preparação? É evidente que não. A gente não, nessa imagem que está pausada aqui no vídeo, dificilmente um protótipo desse, com 2 copinhos e um teclado no lugar do volante, vai ser um primeiro modelo que a gente vai ver. A gente tem que aprender com vocês, mas a gente tem que aprender muito sobre como usar carro autônomo, né? Sobre como esse futuro vai chegar. E daí, alguém também comentou, eu acho que a Rosane, a Edivane ou a Maria Inês, estou começando a decorar os nomes, de como é importante, como é legal ver vocês aqui em busca de crescimento, de aperfeiçoamento, e é isso. Em algum momento a gente vai estar numa live dessa falando sobre carro autônomo, porque de fato chegou. Mas vamos ver o que falta até lá. Vou fazer aqui o comentário do Valdemir e depois o comentário do Júlio César. A infraestrutura para os atuais, né, para os atuais carros, já é péssima. Imagina para os carros autônomos. Outra reflexão infraestrutural, né? Outra reflexão que ultrapassa o nosso poder. E aí o Júlio traz, o problema talvez não seja a distância, mas sim o poder aquisitivo. A demora seria esse tipo de carro para todos. Concordo, Júlio, essa reflexão é bem importante quando a gente pensa que muitas cidades do Brasil no interior aqui de São Paulo, as pessoas ainda andam de carroça. Então, é um meio de transporte que a gente via 150 anos atrás. Então, esta transformação tende a acontecer um dia. E aí o Josué trouxe uma pergunta. Vai precisar de CNH para um carro autônomo? Josué, eu vou me comprometer aqui com vocês todos, com a pessoa do Josué e com vocês todos, a mandar uma imagem que eu pessoalmente fotografei em um evento. Deixa eu me lembrar onde. Na Indonésia, de uma simulação de CNH, né? De CNH não, porque não é no Brasil, mas enfim, uma driving, uma licença para dirigir carros autônomos. Governos, né, estaduais nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, já estudam como isso vai acontecer. Sim, você vai precisar de uma licença para conduzir esse veículo, e para obter essa licença é inevitável que você vai precisar de uma formação adequada.
Então, 215 aqui, fora os 30 na outra plataforma, já estão refletindo sobre esse tema, já estamos aqui à frente. Agora vamos passar aqui, deixa eu ver só um último comentário. Marcelino, quanto mais autonomia, menos emprego? Será, Marcelino? Vamos refletir junto. Talvez não. É o exemplo que eu dei sobre a China. Talvez não, mas é uma reflexão que a gente pode ter em conjunto ao longo das nossas próximas lives aqui. Cris. Diga, Pamela. Temos aqui também um comentário, uma pergunta do Jeremias, falando, vai precisar de instrutores especializados nesta categoria, né? Então, é bem provável que sim, né? Eu sinto aqui que o Jeremias ele traz para a gente mais um compartilhamento do que uma pergunta. Eu concordo contigo, Jeremias. A gente vai precisar de gente especializada, até porque é tudo muito novo, né? Tudo novo, assim, o que a gente vai... Primeiro, como serão esses carros, né? Como é que vai ser essa experiência? É um futuro? Está distante? Não está? Vamos repensar aquela frase que eu disse ali no começo? Em dezembro, a gente imaginava que a tecnologia está tão presente quanto está hoje, chegou a Covid e socou a nossa cara. Então, talvez esses instrutores, vocês, especializados nisso, podem estar chegando mais rápido do que a gente imagina. Certamente, esses 200 e tantos que estão aqui estão interessados em se especializar. Então, pelo menos 200 e tantos no Brasil a gente já teria, né? Vamos crescendo aí junto. Marcelino levantou a mão, então eu entendo que Marcelino... Levanta a mão aí, né? Quem está aí? Quem está acordado? Levanta a mão para a gente ver. Quem está comigo ainda? Está bombando. Está 15, 28, 35, 40. Todo mundo aí. Muito bem, pessoal. Vocês são incríveis. O Walter Dutra trouxe uma frase que eu gosto muito. A tecnologia muda e nós estamos mudando juntos. É isso mesmo. É isso mesmo. Vou compartilhar essa frase do Oswaldo. Em 1982, na faculdade, fizeram uma pergunta parecida sobre o celular. E 5 anos depois eu tive o Oswaldo teve um Motorola, um tijolão. E hoje ele está numa live, não é? Então é isso. Pessoal, tecnologia chegou, né? O futuro, aliás, lembram, o futuro está aqui, o futuro chegou. E vocês estão muito à frente, parabéns, vocês estão incríveis. Então, como que a gente, né, chegaria se a gente tivesse que traçar uma linha do tempo com absoluta ousadia de resumir isso de maneira pontual, em 6 pontos? Como que os carros autônomos chegariam aqui? Talvez com uma mudança de consumo, na maneira como a gente se relaciona com os carros, com os veículos, o que não significa que as pessoas vão se habilitar menos, né? Então, vamos ter uma reflexão que eu posso não dirigir, mas o Uber que me leva, dirige. Então, o deslocamento segue existindo, a mudança de consumo, talvez no consumo de veículos. A gente passa para uma próxima etapa, que seria um compartilhamento de veículos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma reflexão, e né, não é legal que a gente saia dos lugares com respostas, mas com dúvidas. Então, a gente tem uma reflexão num estudo criado pelo Intertraffic World, que é uma organização que realiza esses eventos ao redor do mundo. Eles fizeram uma pesquisa na Europa e 66% das pessoas entrevistadas disseram que não compartilhariam seus veículos. Então, um formato BlaBlaCar, né? Eu tenho um carro, eu vou daqui para o litoral e eu pergunto se alguém quer ir comigo e leva essa pessoa. As pessoas inicialmente diziam, no ano passado, que não. Pode ter mudado. Mas é uma reflexão sobre comportamento que é carregada de um pouco de insegurança, um pouco do medo do novo, talvez privacidade. Algumas pessoas não queiram ou não gostem, mas todos os nossos comportamentos humanos vão mudando com o passar do tempo. Uma etapa seguinte seriam modais integrados. Como nós já dissemos ali atrás. Se eu não tenho uma cidade conectada, integrada, dificilmente eu vou ter uma possibilidade ali efetiva de ter carros autônomos. Por quê? O sistema que fecha o semáforo, né, o sistema que torna o semáforo vermelho, tem que estar conectado com o sistema do veículo, para que o veículo saiba que naquele momento, naquela via, ele vai precisar parar. Ou porque ele vai identificar um carro à frente, ou porque ele sabe que aquele semáforo está fechado. Se não tiver essa conexão, e eu dei um exemplo do mais básico, se não tiver essa conexão, não tem carro autônomo. Quando a gente pensa nisso, a gente começa a refletir que talvez o pessoal menos otimista em relação a prazos esteja numa linha de reflexão coerente. Tudo pode mudar, mas hoje a gente tem essa dificuldade de imaginar. Um próximo passo para isso seria as cidades conectadas, né?
carros com câmeras que identifiquem cores. Pablo, uma excelente ideia, excelente ideia. Enfim, teria muita coerência e muito fit com as tecnologias usadas nos carros autônomos. Aí nós vamos, então, alguém também disse ali mais cedo, alguém tinha citado aqui no nosso chat carros elétricos. Comenta de novo aqui quem foi que falou sobre carros elétricos, que já são uma realidade, e são, né? Em cidades como São Paulo, a gente já vê muitos shoppings com vagas, né, no estacionamento próprias para você carregar o seu carro elétrico. O carro elétrico tem uma série de benefícios. Sim, Daniel Oliveira, em Amsterdã, carro compartilhado é uma realidade total. Muitos aplicativos e uma realidade no comportamento das pessoas. Então, voltando aos carros elétricos, eles trazem, e aí eu não vou nem considerar todas as questões sustentáveis, tá? Mas o carro elétrico traz economia, o carro elétrico traz segurança, o carro elétrico é ainda caro. Mas, como tudo, quando chega, a tendência é que quanto maior o consumo, mais o preço vai se tornando acessível. E aí, olha o tamanho desse ciclo para nós, enfim, chegarmos ali numa possibilidade desse carro autônomo. Acho que devem ser adaptados com anfíbios devido às mudanças climáticas. Olha, no caso de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, seria importante esses carros anfíbios, viu? Porque a gente sofre com as chuvas por aqui. E aí, uma frase minha para vocês é que esse carro autônomo não vai acontecer enquanto não tiver conectividade entre tudo que envolve o trânsito. Então, eu dei um exemplo simples e básico, né, da conexão entre o sistema do semáforo com o sistema do veículo, ou seja, um sensor que não tenha falhas, como um dos nossos colegas aqui citou, que identifique as diferenças de cores. Ainda está longe. Não é ano que vem. Ainda não é ano que vem, mas vamos acompanhar o passo a passo. Eu tenho tomado muito cuidado com as sugestões de prazos, de novo, pelo exemplo da Covid nas nossas vidas. E aí levanta a mão para mim, aqui no nosso chat, quem não foi, apenas quem não foi impactado pela Covid. Levanta a mão, de alguma forma. 8 pessoas. 8 pessoas de 215. Então, é difícil, né? A gente prever o que pode acontecer amanhã. Mas hoje, talvez a gente ainda leve um tempinho. Mas seremos os precursores nisso, né? Agora aqui, ó, o comentário do Irving. Essa conectividade seria o conjunto de tudo, começando lá pela educação até a alta tecnologia. Conjunto de tudo. A gente falou há pouco tempo atrás aqui também sobre equilíbrio, né? É isso mesmo. Eu vou ler o comentário também da Maria Inês. Mudança de cultura pode ser muito mais difícil do que a chegada do carro autônomo. Concordo com a Maria Inês, a gente mudar a cultura do nosso país, né, o comportamento das nossas pessoas é algo mais difícil, né? É algo mais complicado. Falando aqui sobre os impactos, né, do Covid, o Celso Henrique comenta, o CFC está totalmente parado. Né? Se estamos nessa live é porque fomos impactados, comenta o Valdemir. É isso, fomos impactados, mas aí, Valdemir, ainda bem, né, que a gente tem a tecnologia aqui para nos conectar. E aí talvez essa mesma tecnologia seja uma salvação para que você consiga se conectar com os alunos. Mas é isso, gente. Eu acho que desses 200 e tantos aqui, dificilmente alguém não foi impactado de alguma forma, né? São muito poucas as pessoas. Marcelino comenta que está com um contrato suspenso. Muitos colegas instrutores devem estar com essa, né, com essa dificuldade, e a gente tem que torcer para que as coisas se resolvam, né, e voltem ao normal, ou a um novo normal, né, o quanto antes. Pessoal, vamos seguindo um pouco mais aqui. Eu já fiz essa pergunta para vocês, então eu vou deixar ela aqui só para lembrete, principalmente porque eu vou compartilhar a apresentação depois. Se será possível conduzir um carro autônomo, tem algum tipo de informação para isso? Eu acho que a resposta é unânime. Todos nós já imaginamos, temos essa quase certeza de que é impossível. Né, Jesus? É impossível. Então, quem mais quiser responder aí se é possível ou se não é impossível, é só deixar nos nossos comentários. Então, que horas são? Me ajuda, Pamela, que eu já falei tanto aqui, eu estou tão empolgado com os nossos colegas, estão participando. Vamos lá, de um jeito tão legal. Nós estamos já é 21h04, 4 minutos. Caminhando para o fim. Caminhando para o fim. Então, obrigado, Daniel. O Cristiano está ainda passando as informações dele, vai continuar até o final.
E aí, no fim, eu vou fazer algumas considerações referente ao curso, referente às próximas lives, mas queremos que vocês fiquem com a gente até o final, interagindo, mandando os comentários, as perguntas, porém, lembrando que se a gente não conseguir responder todo mundo, fiquem tranquilos que a gente vai tentar trazer essas perguntas para a próxima live, para responder, ok? Então, fiquem aí com a gente, continuem nessa interação que está super bacana, está super legal. É muito... Pamela, eu tô rindo aqui, deixa eu compartilhar o comentário do nosso amigo Júlio César, porque o Jesus fez um comentário, ele disse, se Jesus acha impossível, quem seria eu para discordar? Humor, é isso, gente, humor nessas horas é fundamental. É O meu xará fundamental. cristiano disse que pretendo viver até os 100 anos e creio que não verei o carro autônomo no Brasil. Cara, vamos viver. Tomara que a gente viva 100 anos, vamos ver o que acontece aí. A gente pode fazer uma aposta, vamos ver qual de nós ganha. Eu não tenho uma data para te dizer, mas eu acredito que a gente ainda vê sim. Mesmo que aos poucos, a gente vai vendo. Ai, pessoal, vocês estão incríveis. Vamos lá. Então, voltando, Rosana, Pamela, você também é demais. Parabéns, parabéns mesmo. Pamela é incrível. Para quem não a conhece ainda, Pamela é uma pessoa da equipe da Prova Condutora incrível, gente. Obrigada, gente. É tudo isso com muito carinho, muito amor para vocês, tá? Voltando, então, ao presente da nossa mobilidade, né? O principal, pessoal, o que a gente refletiu tanto aqui e parece que vocês já tinham visto a apresentação. A educação. O principal é a educação. Tem uma formação de qualidade que encante os alunos, que conquiste, né, esses futuros e atuais condutores, o futuro não vai chegar. Né? Muitos de vocês comentaram sobre termos as ferramentas nas mãos, né? Sobre termos a estratégia, termos o conteúdo, sobre termos os recursos nas mãos. Wesley, deixa eu ver aqui uma coisa que o Wesley disse. Gostei dessa frase. Meu caro, fica à vontade para utilizá-la. Tá? É uma frase que, todas as vezes que eu reflito sobre o futuro da nossa mobilidade, sobre o nosso futuro, a educação ela é uma condição sine qua non. Sem isso, a gente não vai fazer nada em lugar nenhum. Estamos em 235 pessoas, batendo aqui o nosso recorde. Muito obrigado, pessoal. E eu queria agradecer a nossa colega Luciane Inocente pelo comentário, um grande comentário, assim, bem rico de informações, colocando uma opinião e uma visão dela muito humana, e quem puder ler aqui no chat, é legal de vocês terem essa visão também. O Marcelo está pedindo para a gente, se puder, sempre colocar a live mais cedo, a gente avalia, Marcelo, o pessoal, a equipe da Pamela dá uma olhadinha nisso. E aí, meus caros, partindo finalmente, eu também queria deixar uma outra frase minha e que vocês podem adotá-la para vocês sempre que vocês quiserem, sempre que vocês precisarem. A mobilidade, ela precisa ser simples. Ela não pode trazer pesar ou sofrimento. O ato de ir e vir, né, o sair de casa para chegar ao trabalho, em algumas cidades brasileiras, como é o nosso caso aqui em São Paulo, é difícil. A gente acorda sofrendo porque vai encarar um ônibus lotado, um metrô cheio, um trânsito desrespeitoso. Então, se a gente conseguir perseguir uma educação que seja uma mobilidade que seja simples, uma mobilidade que seja leve, que seja tão simples quanto tomar a minha xícara de café antes de sair, a gente vai ter conseguido chegar lá. E o nosso futuro nas mãos de vocês, protagonistas dessa mudança, vai ser cada vez melhor. Eu me despeço, agradeço a vocês. Como minha avó dizia, Thaís, educação manda lembrança, é isso. Educação sempre. Agradeço muito, muito, muito a vocês pela paciência. Falei bastante, gostei muito das contribuições e da participação de cada um. Estou 100% à disposição. Sim, 100%. Queria mandar um abração, um beijão para o Aguinaldo, que está aqui me ouvindo, para todos vocês em especial. Então, pessoal, gratidão para você, Daniel, Jeremias. Jeremias, já acabou, Jeremias. Olha como o tempo passou voando. Né? Obrigado, Osana. Vou agradecer a todos vocês, tá? De uma vez só, Maria Inês, todo mundo que está comentando. Obrigado, pessoal. Contem comigo. Passo a palavra para a Pamela. Eu sei que ela tem algumas informações ainda para compartilhar com vocês. Fiquem com Deus. Boa sorte, cuidado. Quem puder, fique em casa e cuidem dos seus nesse momento tão difícil para nós enquanto sociedade. Prazer foi meu, Celso. Um abração para vocês. Pamela, está contigo. Obrigado.
Cris, muito obrigada pela participação, pelas informações que você compartilhou com todos nós. Foi muito enriquecedor, tenho certeza que todos amaram, todos estão super empolgados, ficaram muito felizes pelas informações, e a gente vai disponibilizar esse material para vocês na plataforma, tá? Então, fiquem tranquilos. Referente aos vídeos também, a gente vai tentar compartilhar com vocês, ou pelo WhatsApp, ou pela própria plataforma, a gente vai compartilhar com vocês, que é super bacana e é importante vocês terem esse material. Agora vamos lá, algumas informações referente ao curso. Fiquem tranquilos. O módulo 2, ele está sendo liberado de forma faseada. Então, vocês receberam aí as primeiras 4 aulas e nesta semana nós estamos disponibilizando entre 1 e 2 aulas por dia. Por quê? Porque nós estamos tentando ao máximo fazer o material, o conteúdo bem enriquecedor para vocês e com bastante informação inovadora, para que vocês possam beber desse conhecimento e também compartilhar. Nós estamos também preparando as próximas lives, como vocês podem ver, a partir de hoje a gente começou trazendo aí uma pessoa convidada para falar sobre um tema, né, específico, uma coisa que com certeza a gente já tinha certeza que seria super bacana de vocês receberem, que vocês iriam gostar sobre esse assunto, uma pessoa bem preparada. Referente a algum problema técnico, algum problema da aula que vocês não estão conseguindo entender, alguma atividade, alguma coisa assim, eu continuo pedindo para vocês, para que vocês enviem através do e-mail tutoriainstrutor@procondutor.com.br. Fiquem tranquilos, se vocês ainda não foram respondidos, vocês irão ser respondidos. Nós estamos tentando aí mobilizar toda a equipe que está super engajada, super empolgada em fazer todo esse conteúdo para vocês. E estamos aí de passinho de formiguinha, fazendo tudo assim, minuciosamente, atentando ao máximo aos detalhes, para que a gente possa transmitir para vocês coisas positivas, coisas bacanas, enriquecedoras, tá? Referente a essa live, como vocês puderam ver, vocês tiveram bastante interação com Cris, isso foi muito bacana, vocês compartilharam muita experiência, muito conhecimento, receberam também. E aí eu gostaria de falar sobre a próxima live. A próxima live, ela vai acontecer agora nessa próxima sexta-feira, vocês vão receber também o comunicado como vocês têm recebido, juntamente com o link, e os horários vão se manter nesse horário das 7h30, tá? Então, às 19h30, inicia-se as próximas lives também, tendo a duração aí de 2 horas. A próxima live, o tema é sobre a saúde mental e sobre também, deixa eu só pesquisar aqui novamente o assunto, sobre, a convidada é a Cláudia de Moraes, especialista, ela é especialista sobre saúde mental e aprendizagem ao longo da vida. Desculpe, gente, é tanta informação, mas é sobre esse tema, então ela vai trazer também coisas super bacanas para vocês interagirem, e aí a gente pede para vocês continuarem interagindo com a gente, compartilhando o conhecimento de vocês, sempre por aqui pelo chat sobre o assunto que a gente está tratando no momento, referente a conteúdo, referente à plataforma, alguma inconsistência, alguma coisa assim, enviem para o e-mail, que aí em algum momento vocês vão ser respondidos, fiquem tranquilos. E agora eu vou aproveitar para ver se tem mais alguma pergunta, alguma questão que eu possa responder agora para vocês. Olha, uma informação aqui, o Cássio Daniel, do CFC Humaitá, de Porto Alegre, está de aniversário, mas está aqui na live do curso, firme prestando atenção. Parabéns, Cássio Daniel, é isso aí. Parabéns, Cássio, muito bom, parabéns. Que maravilha saber, é isso aí, gente. É tudo para vocês. A nossa expectativa sobre o curso, a nossa disponibilidade para vocês é total, assim, para a qualificação, é para vocês. É para que ajude de alguma maneira, com certeza vai ajudar muito para vocês, para que vocês possam ter mais informações, ter maneiras de conhecer coisas novas até, né? Dicas importantes.
e aperfeiçoar aí a conduta, aperfeiçoar as aulas de vocês, a maneira como vocês conduzem as aulas, dicas importantes que vocês vão ter ainda no módulo 3, referente a metodologias ativas, tecnologias aí educacionais, isso vai ser super bacana também, a gente está tentando preparar coisas aí diferentes para trazer para vocês aí, e aí isso é muito bom, receber o feedback de vocês, seja positivo, seja negativo, isso indifere. O que a gente precisa é ver realmente se o que a gente está fazendo está sendo super válido, se realmente vocês, de alguma maneira, vocês vão aproveitar isso ao máximo, tenho certeza que sim, vocês vão levar isso tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal de vocês. E deixa eu ver se tem mais alguma informação para passar. Outra coisa, para aqueles que chegaram de primeira vez, teve gente que não participou das lives anteriores, tá? Então, assim, as lives anteriores, todas as lives estão sendo gravadas. Então, as lives anteriores, elas já estão disponíveis lá na plataforma. Então, quando vocês acessarem, vocês já têm disponível lá as lives gravadas. Porém, lembrando que são no total 20 lives que vão acontecer. Dessas 20, perdão, são 13. Dessas 13 lives, vocês têm obrigatoriamente, para completar a carga horária de 120 horas de curso, vocês têm que participar no mínimo 9 lives, ao vivo, interagindo, conversando, participando, porque isso está contando como a carga horária de vocês. As lives, como eu disse, ficam disponibilizadas depois na plataforma, porém é super bacana essa interação de vocês. Então, por quê? Porque sempre vai surgir alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, um complemento. Isso é muito bacana, porque a gente também aprende com vocês, tá? Então, nas próximas lives aí que a gente vai ter, só para dar um pouquinho de spoiler novamente, a gente vai ter o tema de Libras, que acho que é muito importante, e a gente viu que vocês ficaram super empolgados aí. Teremos outros temas aí que vocês vão receber também as informações antecipadamente, trazendo pessoas especialistas referente no assunto. Vamos ter novamente a participação da Mauri para tirar dúvidas referente à parte de trânsito, isso com certeza. E o que vocês precisarem de alguma outra coisa, tirar alguma dúvida, ou compartilhar conhecimento, compartilhar alguma dica, dar dica para a gente, isso é muito válido. Envia para a gente pelo e-mail, que a gente vai receber com todo carinho, a gente vai responder sim, tá? E que mais que eu tenho que passar para vocês? Recebi a informação aqui que a gente já enviou o link da próxima live, que será na sexta-feira. Então, lembrando, estamos iniciando às 19h30, então às 19h30 a gente inicia pontualmente, tá? A gente sempre tenta entrar antes para não ter nenhum problema aí e para que a gente possa iniciar pontualmente para que vocês aproveitem ao máximo aí das informações. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta que eu possa responder agora. Daniela falou, conclui o módulo 1 e travou em 95%. Preciso que libere o módulo 2. Daniela, nós vamos acionar o pessoal do suporte, fique tranquila, tá? A gente vai acionar o pessoal para dar uma olhada para ver, porque de repente, né, aconteceu algum problema na plataforma, que isso é o natural, né? Tudo acontece, máquina, essas tecnologias, essas coisas podem acontecer, tá bem? Que mais? Vamos ver quem mais. A Luciene, estou com a mesma dificuldade que a Daniela. Lucilene, desculpa. Então, a gente vai verificar, a gente já vai acionar o suporte para dar uma olhada, para ver o que está acontecendo. Fiquem tranquilos que a gente vai solucionar. Mas fiquem calmos que vocês vão continuar, vocês vão conseguir passar para os próximos módulos, as próximas aulas. O que mais? Outra coisa, nós não temos um grupo de WhatsApp, tá, sobre esse curso específico. Existe o WhatsApp da Procondutor, né, quem está ligado com os CFCs, então a gente não tem acesso, nós que estamos aqui fazendo, eu e o Amauri, no caso, nós não temos acesso diretamente a esse WhatsApp, referente a este curso, né? Porque vocês tratam de outras situações também, enfim.
Então, assim, a única comunicação que a gente tem referente a este curso é o e-mail. Então, é o e-mail tutoria e as lives por aqui, pelo chat, que vocês entram aí em contato com a gente, em ao vivo, tal. Que mais? Percebi que tem bastante gente com dificuldade aí em relação à plataforma, né, do módulo 2, mas ok, a gente vai visualizar, a gente vai acionar o pessoal, o suporte, e a gente vai solucionar sim, fiquem tranquilos. Eu também lembro de alguém, tem comentado aí durante a palestra do Cris, falando sobre os e-mails, que era a primeira vez que estava participando da live. Sejam bem-vindos aqueles que vieram de primeira vez. Voltem sempre, está sendo super bacana fazer isso para vocês. E quanto aos e-mails, sempre dê uma olhada na caixa de spam. Às vezes os e-mails eles acabam indo lá, por quê? Porque é enviado um link, né? Então é enviado o link do Zoom. Então, às vezes, o próprio e-mail de vocês não reconhece, por alguma questão de proteção do e-mail do provedor, ele acaba enviando para o spam ou para o lixo eletrônico, ou quem usa Outlook para mala direta, enfim. Então, sempre dão uma vasculhada, dão uma olhada aí, que a gente está enviando, sim, todos os e-mails, os comunicados para vocês, tá bom? Além de passar também as informações através do WhatsApp, que o pessoal da Procondutor envia, tá bem? Que mais? Júlio César falou que não teve acesso à plataforma, você ainda não se inscreveu? Então, o que você está esperando? Vai lá, faz o seu cadastro, sua inscrição, inicia o módulo 1, depois você vai passar para o módulo 2 e continua participando aí das lives, tá super bacana. A plataforma, quando eu falo, é através do site da Procondutor, que é o Classroom, tá? Vamos ver aqui. A Débora, Pamela, te acompanho desde o início. Ops, perdi aqui. Cadê? A Débora disse, Pamela, te acompanho desde o início, vou ver realmente os e-mails. Sim, isso. Fiquem de olho. Fiquem de olho, porque às vezes realmente deve estar acontecendo isso. Até a gente interno, às vezes acaba acontecendo isso, vai para o spam, vai para a mala direta, justamente por causa do link. É questão de proteção mesmo, de segurança do próprio provedor dos e-mails. Então, isso acontece, isso é muito comum. Mas sempre dá uma vasculhada. Se ainda assim vocês não receberam, enviem o WhatsApp, enviem no nosso e-mail, falando, olha, não recebi nenhum comunicado, nenhum e-mail, então aí a gente tenta reenviar novamente, tá bem? O que mais que a gente tem aqui? Gente, é isso. Então, agora eu só gostaria de agradecer a participação de vocês. Foi muito bacana, foi muito enriquecedor. Obrigada, Cris, novamente, pela experiência aí que você compartilhou com todo